Olá, queridos. Meu nome é Alan Gregório. Sou líder da CIA Dança e Vida aqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo, né? Sou líder da CIA Dança e Vida. Tô aqui no canal da CIA Dança e Vida para mais um papo com dança, com papo de líder. Nessa noite eu vou estar recebendo uma pessoa muito especial. Né? Toda vez que eu fizer um papo de líder, eu vou falar que a pessoa é especial, porque eu estou chamando amigos muito queridos para estar aqui junto comigo nesse tempo, compartilhando um pouquinho das nossas experiências, um pouquinho da nossa vivência, né? E nessa noite, quem vai estar comigo é a Ana Carolina Cuiabá, minha amiga da Se Aclamação. Vou. Já tem maior galera, ó. Grayson, Gisele, Camila, todo mundo aí. Isso aí, gente. Eu vou convidar aqui a minha amiga, a minha convidada de hoje. Deixa eu achar ela aqui, já achei. Pra gente bater ela aceitar. Boa noite pra todo mundo que tá aí junto com a gente. Aê! Aí, amiga. Tudo branca. Peraí, deixa eu arrumar essa luz aqui, que não tá bom. Sabe que tudo que a gente fizer de graça, depois eles vão editar e vão fazer palhaçada com a nossa cara, né? Porque a minha equipe é dessa. Ai, O pessoal que edita sempre vai brincar. ai, Aí, Deus. olha, tem um monte de gente. Tem um monte de gente de Cuiabá. Rapaz, Cuiabá é Tem! Eu gostoso. passei batom, você viu isso? Olha, eu não vou nem falar as nossas conversas de bastidores, porque que você se produziu toda. Não vou tocar nesse assunto. Amado, Não vou te tocar nesse controla. assunto. Mas tem bastante gente muito feliz de Oi, receber. Camila. Ó, a Camila, a Gabi, Gabriela Missal, a Grayson. A Grayson falou que você é branca de qualquer jeito, então não adianta você querer mudar. Aí, ó, já falaram que você se produziu toda porque o crush vai estar aqui hoje. Não foi eu que disse. Vai que, Está nos né, gente? comentários. Vai que é hoje. Oh, mas agora vamos falar sério, porque a gente veio aqui hoje vai falar Vamos. sério. A gente não veio. Porque se deixar, a gente vai fazendo palhaçada do início ao final. A gente sabe que No nós papo de temos. líder que é bom nada. Então, assim, muito prazer de estar recebendo você, amiga, no nosso segundo papo de líder. Primeiro foi com o nosso amigo Guga, foi uma benção. Já avisando que já está no nosso canal do YouTube, o primeiro papo de líder com o Guga da Cia Tribo, está lá. Temos recebido muitas respostas boas do primeiro, por isso a gente está continuando. E hoje estamos aqui com a minha amiga Ana Carolina de Cuiabá. Vou deixar ela se apresentar, né, gente? Porque senão não tem graça. Se apresenta aí, amiga, fala um pouquinho. Então tá, meu nome é Ana Carolina, sou de Cuiabá, Mato Grosso, sou da Igreja Batista Nacional do Cristo, sou do Ministério Aclamação, daqui de Cuiabá. Me converti em 2006, já vou contar toda a minha historinha, tá? E aí depois você entra com as perguntas. Eu me converti em 2006 porque as meninas do Ministério de Dança da igreja, na época, me chamaram para dar aula. E eu tinha formação em balé clássico, então elas me chamaram para dar aula e eu fui. Você é fruto do ministério? Eu sou fruto do ministério. Gente, que interessante, não sabia disso, olha. Eu sou fruto do Ministério de Danças da igreja que eu congrego hoje. Então elas me chamaram para dar aula. E eu era muito chata. E aí o que eu fazia? No sábado eu ia, dava aula para elas e no domingo eu ia no culto para poder ver se elas estavam fazendo direito. E aí A o Senhor, professora super. né? E aí o Senhor me pegou num culto de quinta-feira, lembro até hoje, dia 26 de março de 2006, e eu aceitei Jesus num culto porque eu fui ver as meninas ministrando. Gente, sensacional. Convidou É, para e aí dar aula hoje e vai quando ganhar. alguém fala, ai, Ministério de Dança, e não sei o que, eu falo, gente, dá resultado assim, ai, como é que você sabe? Porque eu sou fruto de Ministério de Dança. As meninas oravam por mim, oravam pela minha vida. Eu fui discipulada pelo comportamento delas, pelo testemunho delas. Falou muito mais comigo do que
próprias palavras, porque assim, elas eram muito novas, a maioria, né? A maioria, na época do meu ministério, as meninas não era casada ainda, né? Hoje a maioria é mãe de 2, 3 filhos. A aclamação hoje é mais uma creche do que um ministério, né? Exatamente. Então, elas, por serem muito novas, aquilo falou muito comigo, a seriedade com que elas levavam a palavra de Deus. E é isso. E como é que é dividido o Ministério da Aclamação? Como é que vocês trabalham? Vocês trabalham com criança? Não trabalham com criança? Como é que é? Hoje o ministério ele tem 4 vertentes, né? Nós temos o ministério da igreja, o ministério local, que ministra nos cultos, geralmente sábados e domingos. Durante a semana a gente não trabalha com ministração porque as meninas fazem faculdade, enfim, é mais complicado. Nós temos as Pérolas, que é o nosso grupo de mulheres que ministram nos cultos de mulheres. Então, a gente fala que são as mulheres mais maduras. Então, elas são casadas, começaram o ministério já casadas. Então, a realidade delas, até para ensaio, para a igreja, é totalmente diferente. Então, elas ministram no culto das mulheres. Nós temos o nosso projeto, que hoje, mais para frente, eu falo um pouquinho dele para vocês, mas é um projeto que já está conosco há 10 anos. E nós temos em mente o nosso Aclamação Kids, que é um projeto que está saindo do papel, que vai se tornar realidade, vocês estão sabendo em primeira mão. Olha! Nós vamos... Amém, Thalita! Nós vamos trabalhar com crianças, ministrando no culto para as crianças. Então, a gente está em fase de... Sabe, bizu? Olhando ainda, assim, observando com quem é que a gente pode trabalhar. Ah, que bom. Não, porque assim, a gente precisa investir na próxima geração, né? Porque senão acaba que o nosso ministério vai acabar na gente mesmo. E assim... Exatamente. A gente precisa investir na próxima geração. Amiga, como é que a dança entrou na sua vida? Não o ministério, a dança. A dança. Desde pequena eu sempre fui louca por balé. Sempre. Meu pai nunca tinha condições de pagar uma escola para mim. Porque sempre. Imagina, gente, eu tô com 37 anos. Eu com 3 anos, há 34 anos atrás, era tudo muito caro. Balé clássico era pra gente rica, pra gente da alta sociedade. Meu pai não tinha condições e eu sempre pedia pro meu pai para fazer aula de balé. Um dia, com 12 anos, meu pai me pegou na escola e falou, vamos ali comigo. E me levou na escola, que ele já tinha me matriculado, já tinha tudo. E eu cheguei lá só para provar o uniforme, porque a aula começava já no outro dia cedo. Gente, eu lembro que eu não dormi. Eu deixei, sabe assim, igual criança quando combina um passeio, que você deixa a roupa arrumadinha. Eu deixei o colã... Já dorme até pronta, né? Já dorme pronta. E eu fui para minha primeira aula de balé. Com 12 anos. E foi muito bacana porque o meu desenvolvimento no balé clássico foi muito rápido. Eu comecei com 12, com 15 anos eu já estava fazendo estágio no corpo de baile da escola. Então, no final eu comecei com 12, quando eu completei final de 13 para 14 anos eu comecei a fazer ponta, então com 1 ano e meio de balé eu já estava subindo na ponta. E no final desse ano a diretoria da escola me convidou para começar a estagiar junto com o corpo de baile. De 16 para 17 anos eu fui convidada para estagiar na Companhia de Dança do Estado, da época, isso há alguns anos atrás. Fui convidada para estagiar e nós fizemos vários trabalhos. Era uma escola secular, meu pai, ele era pastor, mas assim, não existia esse negócio de dança na igreja aqui em Cuiabá. Era outro mundo. E aí, nós tínhamos vários trabalhos. Nós tínhamos Mato Grosso, Meu Sertão, Hip Hop Rodeio, Cuiabá dos Meus Sonhos. E era assim, muito legal. A gente viajou o estado inteiro. Final do ano de 2000, nós fomos convidados pela Universidade de Lisboa. E nós fomos até Portugal para fazer a apresentação de um espetáculo que chamava Epopeia do Descobrimento, que retratava a descoberta do Brasil, que foi bem na época do Brasil, 500 anos. Então foi muito legal, nós fizemos uma turnê pela Europa
por Portugal, na verdade, né? Passamos 17 dias em Portugal. Chique! Eu falo que eu já tive meus 15 segundos de fama. Assim, tudo isso representando o Estado. E foi bem, bem bacana mesmo. Meados de 2004, eu saí do balé, porque, infelizmente, cultura não dá dinheiro, né? E aí tive que trancar as aulas. E aí meu pai era pastor de uma igreja. E aí meu pai pedia para mim, Carol, dá aula de balé. E olha só, para você ver como que Deus desenha as coisas certinho. Isso aqui você também não sabe. Meu pai, ele era coreógrafo de um grupo da igreja que chamava Brilho Celeste. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, olha isso, rompendo barreiras. Chamava Brilho Celeste e ele coreografava essas meninas. E ele falava, Carol, dá aula de balé para elas. E eu falava, pai, aula de balé na igreja, tipo, nada a ver. E meu pai montava as coreografias das meninas, você acredita? Então, assim, meu pai começou... família, amiga. Tá no sangue. Meu pai começou o Ministério de Dança antes de mim. E era muito... eu lembro assim, eu lembro até hoje de uma coreografia que ele montou, que até hoje fala muito comigo. E assim, eram gestos, né? Claro, meu pai não tinha formação em dança. Então, era gestinho, sabe? Mas é uma música de Lázaro, que fala que Lázaro morreu depois de 4 dias, ele reviveu. Uma música antiga. E assim, aquela música até hoje, quando eu escuto, eu consigo ver as meninas dançando na minha frente. Meu pai morreu em 2004, final de 2004, e eu fiquei meio que perambulando por aí, resolvi experimentar as coisas lá fora, né? Mas assim, meu pai me criou dentro do regime evangélico. Apesar de, durante um bom tempo, ele ter se desviado, depois ele voltou. E então, assim, eu fui criada com princípios, né? E aí, quando meu pai faleceu, que eu resolvi passear lá fora, mas só que eu passei só, acho que 1 ano e meio. E aí eu voltei. E aí foi quando eu tive o encontro com Cristo junto com as meninas lá. Mas assim, a dança entrou na minha vida aos 12 anos e foi tudo muito rápido. Eu lembro que quando eu saí do balé e eu fiquei nesse período sem fazer aula, eu ficava assim, eu falava, gente, não é possível que eu fiz balé à toa. Não é possível que eu evolui tão rápido. Tem alguma coisa. Só que assim, eu nem pensava em igreja, em nada. Não é possível que as coisas aconteceram tão rápido para mim dentro da dança para chegar agora e morrer. E não morreu. Hoje eu entendo tudo. Com muita clareza, inclusive. Hoje você entende que tudo tem um propósito. Nada, tudo tem um propósito. Nada por acaso. Tudo tem um propósito. Ok. A gente se conheceu em 2015, né, amiga? No casarão. Foi ótimo falar, porque assim, todo mundo quando me conhece, acha que eu sou a pessoa mais antipática do mundo. E com você foi a mesma coisa. Pode falar, deixa. Eu já libero o A Rafa tá aí, a Gabi tá aí, todo mundo, diga Missaua tá aí, que te conheceu neste mesmo dia. Gente, nós conhecemos o Alan num casarão em Goiânia, num Festival Remy em 2015. E foi, é isso mesmo, a Gabi tá ali já, a Missal já tá explicando como é que foi. As meninas dele, na época, eram muito novas, a Ulia, eu lembro da Ulia novinha, a Thalita também. E ele levou as meninas pro quintal para ensaiar pra a mostra Menorá que ia ter no dia seguinte. Gente, ele gritava com essas meninas e com o chinelo na mão, assim, ó. Vamos lá, e ele fazia assim, ó, 5, 6, 7, 8, isso, não, já foi essa parte, agora a outra, vai, passa 8, pô, pra frente, não. E a gente assim, meu Deus, coitada dessa menina. Louco, louco, louco. O Zé Guilherme tava lá, ele lembra disso. Vocês colocaram a gente na casa, Laura, e a gente morria de medo, a gente andava perto do Alan assim, meu Deus, ele vai gritar com a gente respirar, ele vai gritar. Até que um dia a fome bateu de madrugada e a gente foi lá, gente, a gente tá querendo pedir um lanche, vocês topam. Não, é que vocês tinham os contatos, lembra? Que você tinha uns amigos de Goiânia. Então a gente tava com fome, né? Vamos ter que nos juntar com o povo de Cuiabá. Vou ter que me render. E aí a gente foi pedir o pititico, não foi? Foi a primeira vez.
Acho que foi lanche. A gente pediu pititico. Galera de Goiânia sabe do pititico, é top demais. E aí a gente comeu nessa madrugada e aí de lá pra cá, gente, é só a bagaceira. A gente não se largou mais. Verdade. Viva o pititico! Não, e foi sensacional, porque eu tava assim, eu tava numa casa ensaiando com as meninas e vocês ali, e a gente tava ensaiando como a gente ensaia normalmente, né? Falei, pronto, vão pensar que eu bato nessas meninas, ensaiando que eu bato nas meninas, porque chinelo voa. Chinelo voa. É uma forma de concentração, gente. Uma dica de líder. A havaiana voa. Aí até o Grayson concorda comigo, ó. Ótimo para E também pisava em ovos para falar com você. Que bom, que bom. Não, e assim, começou uma amizade de lá, né? Pra cá a gente não se desgrudou. E aí, deixa eu te perguntar. Como é que você começou, como você se tornou líder da aclamação? Então, eu me converti em 2006. 2007 2007 eu entrei para o ministério. E aí, em 2007, final de 2007, eu recebi uma palavra de Deus na minha vida. Gente, pensa na pessoa que nem sabia o que era Deus falando, era eu. Não sabia. E aí, eu fui num congresso de dança que teve aqui em Cuiabá, numa igreja, na Batista da Paz. E lá eu conheci a Jaqueline Rodrigues. E ela me chamou no canto e falou assim, olha, eu não te conheço, mas Deus tem uma palavra para sua vida. Fiquei assim, olhando para a cara dela, com cara de paisagem, né? Recém-convertida, não sabia o que palavra de Deus, tá bom. Achei que ela ia abrir a Bíblia na minha frente. E aí ela só falou assim para mim, falou, olha, Deus mandou te dizer que ele vai te usar para restaurar as artes dentro do seu estado. E virou as costas e saiu. E não falou mais nada. E eu fiquei assim, olhando para a cara dela, né? Ela indo embora, assim... E eu, meu Deus, tá bom. Tapa na Peguei. cara e saiu. Só que assim, eu catei o que ela falou e guardei na gaveta. Porque eu falei, gente, eu me converti, tem 2 minutos que eu me converti. Eu tenho 2 segundos de crente. Deus vai usar eu pra... Jamais, né? Então, falei, impossível isso de acontecer. Essa mulher é louca e ela confundiu eu com alguém aqui, certeza. E aí eu nem líder do ministério era. Eu fui pra lá, olha só pra você ver a ignorância do ser humano aonde chega. Eu já tinha feito aula de balé sapateado, jazz contemporâneo, dança do ventre, dança flamenca, de tudo um pouco a gente já tinha feito. Dança do ventre? Porque eu dançava secularmente, então já tinha feito aula de tudo, assim, não era profissional. Só espero que você não tenha feito a aula da dança que você me mandou essa semana. Não fiz, mas eu tenho meninas no ministério que já fizeram, mas eu não vou soltar o nome na roda. Qual é o nome mesmo? É Lambada Cuiabana? Lambadão Cuiabano. Isso, eu tenho uma galera aí do ministério que conhece. Todo grupo faz que eu vou ter uma conversinha também. Tá bom. E aí, eu já tinha feito um monte de modalidade. E aí, eu vi lá escrito assim, adoração com danças. Falei, eu vou lá aprender. Tem no Intermediate da Royal. O que é uma adoração com danças pra mim? Fui lá, meti o nariz. E na hora que eu cheguei lá, que eu olhei, eu falei, Jesus, o que é isso? Não tenho a menor ideia. Olha a Cristiane. Não tenho a menor ideia do que é isso. E aí foi que eu fui entender que era completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido na minha vida. Eu tive experiência com Deus naquela oficina que eu não tive nos meus 10 anos de balé clássico que tinham passado. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aí, em 2008, o pastor me convidou para assumir a liderança do ministério. Então, assim, eu falo que tudo acontece muito rápido na minha vida. Eu tenho até medo de morrer cedo, porque as coisas acontecem muito rápido. A balé foi muito rápido, a liderança, que foi questão de 1 ano e meio, 2, eu já assumi a liderança do ministério. Eu estou desde 2008, tem 12 anos que eu estou à frente do Ministério Aclamação. É isso. Lamba aeróbica, fiz muito. Grayson, você não tem ideia do que é, amada. Eu vou te mandar um vídeo para você ver o que é. Vou mandar o vídeo pros íntimos, a gente vai mandar o vídeo. Porque aí já vou te mandar. É de você rolar no chão de rir.
É que eu não posso falar aqui, porque esse horário tem crianças assistindo. Eu vou te mandar o vídeo. Então, vamos lá. Nesse tempo seu de caminhada como líder da aclamação, me conta qual O foi Levi a sua sabe do que eu tô experiência. falando. Ó, o Levi já assistiu o vídeo. Ele acabou de entrar e ele sabe do que eu tô falando. O Levi já viu o vídeo? Já. É sensacional o vídeo, gente. É... Então, nesse tempo que você é líder da aclamação, qual foi a experiência como líder que mais te marcou? Eu acho que foi ver a mudança das meninas. Porque quando eu entrei, que eu comecei a dar aula para elas, a informação que eu recebi era: nós já temos 4 anos de balé, elas vão começar a rir tudo agora. Nós já temos 4 anos de balé, porque o professor vem aqui todo sábado e dá aula pra gente. Cheguei, opa, 4 anos de balé é chão, né? Dá um negócio. Bom, fui, preparei a aula, aquela aula maravilhosa. Quando eu cheguei lá, elas não sabiam fazer ponta flex, não sabiam o que era um plié, não sabiam nada. Elas estão aí para, elas estão aí para não deixar eu mentir. Elas não sabiam nada. E eu fiquei assim, eu falei, cara, 4 anos esse cara veio aqui e simplesmente roubou o dinheiro das meninas e ensinou, sabe lá Deus o que para elas. Então eu tive que começar com elas do zero. Eu já ia soltar uma piadinha, mas aí vão me censurar. Ele foi lá ensinar dança ministerial. Vamos continuar mais. Amado. E aí eu tive que começar um trabalho com elas realmente do zero. E assim, nós tínhamos aula somente aos sábados. E é muito difícil você ver evolução uma vez por semana. Só que hoje eu vejo as meninas dançando, eu vejo a mão de Deus trabalhando dentro do ministério, sabe? Na evolução tanto técnica quanto espiritual, de compromisso, sabe? De vida com Deus, com elas. Eu acho assim que essa é a maior experiência que eu tenho. De ver o tanto que elas são comprometidas com Deus. Eu não vou falar nem comprometidas com o ministério, comprometidas com a igreja, não. O comprometimento delas com Deus é muito gratificante. É muito bonito de ver. Então, assim, hoje a maior experiência que eu tenho é ver essa transformação. Porque, assim, foi graças a esse comprometimento, a elas quererem fazer algo melhor, que elas toparam e elas se empenharam, elas se dedicaram e elas cresceram. A maioria delas veio começar a fazer aula fora, em outras academias, há uns 4, 5 anos atrás. Então, assim, durante praticamente 8 anos, elas foram minhas alunas. A Missal, ela saiu da minha mão e foi para o corpo de baile de uma escola daqui de Cuiabá. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, é um trabalho bacana que a gente desenvolve. De formiguinha, porque uma vez por semana... E outra coisa, amiga. Aí você entende que a palavra da Jaqueline já começou a fazer total sentido. Porque quando fala que você ia mudar a realidade, né, em relação à dança no seu estado, começa dentro do seu ministério local. Porque não adianta a gente querer alcançar o mundo inteiro e esquecer de fazer o nosso trabalho dentro de casa, né? E aí eu quero falar. Aí, para você ter uma ideia, já pegando o gancho de tudo isso, hoje as meninas elas dão aula no projeto. Eu quero falar sobre o projeto. Por quê? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu ministério foi que a gente anda junto há um tempo, a gente vai conversando, vai trocando figurinhas e histórias. E aí eu falei assim, cara, a Ana tem um projeto social que ela desenvolve lá na igreja dela. E aí o que me chamou a atenção foi que eu ganhei... Calma aí. Amado! Ai, nosso neném! Eu falei assim, gente, olha a quantidade... Aqui, ó, que dá. Tem que botar isso no YouTube, tá, amiga? Pode, já falo logo. Ai, eu não sei, você me ensina. Vamos. E aí eu falei, cara, ela tem um trabalho sensacional com crianças. Eu vou ter que chamar ela para ela poder contar por quê. Eu acho que hoje, um dos desafios que eu tenho gerado, todo lugar que eu passo, todas as pessoas que eu tenho contato, que eu posso falar, eu falo, gente, o nosso ministério, ele não pode terminar nele mesmo. Então, a gente precisa, com aquilo que a gente aprendeu, com o pouco que a gente aprendeu,
passar isso para frente. E nada mais gratificante e bonito do que você atingir a comunidade em volta onde está a sua igreja. Né? E eu quero que você fale um pouquinho de como é o projeto, de como surgiu. Ó, em 2010, a grande virada do nosso ministério aconteceu em 2010. Em 2010 a gente foi para o Festival Rema e Deus fez assim, abriu os nossos olhos sobre muita coisa que a gente achava que existia, inclusive esse assunto que você tocou aí agora atrás aí, né? E aí em 2010 Deus abriu os nossos olhos e nós descobrimos muitas outras coisas. Foi o nosso primeiro contato com o Festival Rema, nós fomos em janeiro. Em junho nós fomos para um festival de artes que acontece em BH, em Belo Horizonte. Foi eu, a Cristiane, a Gabi Ribeiro e a Rafinha. E aí nós chegamos lá e nós vimos as crianças ministrando no meio do congresso. Aí a Gabi, e foi muito legal, assim, a gente voltou de lá. Cara, a gente precisa fazer isso na nossa igreja, tem um monte de criança. Porque o que acontecia na nossa igreja? Tinha o IBN Kids. E aí, só que se eu não me engano, ele ia só até 7, 8 anos. E aí depois as crianças ficavam sem ter para onde ir, até ir para o Hora Jovem, que era para o Ministério de Jovens. E a gente falou, não, vamos tampar esse buraco com aula de balé para as crianças. Vamos tampar. Oi, filha! Vamos tampar esse buraco. E aí nós resolvemos começar a dar aula para as crianças. Qual foi o nosso objetivo, nossa ideia? Aquele que é líder, ele é um bom liderado, não é? Geralmente as pessoas que são líderes, eles se tornam bons liderados. E aí nós fizemos o acordo com as meninas que, para fazer parte do Ministério Aclamação, teria que ser professora de um projeto, de uma dessas turmas. E aí nós nos dividimos na época e fomos dar aula. Aí acho que nós tínhamos um total assim de 15 alunos no projeto inteiro. É isso mesmo, Gabi? Se eu não me engano, eram isso, 15 alunos no projeto inteiro. Cada turma tinha 3, 4, enfim. E nós começamos assim, a gente pediu a sala de uma escola municipal emprestada, porque nossa igreja era muito pequena, não tinha condições de dar aula lá, não tinha espaço, e aí a gente foi para essa escola. E aí lá começou o projeto em agosto. Nós já voltamos desse congresso em julho e demos início em agosto. O start em agosto de 2010. E aí foi indo. A princípio nós tínhamos só 4 turmas. Era 4, 5, 6, 4, 5, 6 e 7, 8, 9, 10 e 11, 12, 13, 14 e de 15 em diante. E aí, com o passar do tempo, o ministério foi crescendo, o projeto foi crescendo. E em 2013, nós resolvemos fazer o nosso primeiro espetáculo, que chamava-se Moisés. Nós fomos contar a história de Moisés até a abertura do Mar Vermelho. E assim, pensa, eu chegando com uma ideia de espetáculo para um monte de menina que nunca tinha entrado num teatro na vida. Elas olhavam para mim assim, né, com cara de sangue dessa mulher louca, mas vamos lá. E aí nós começamos os ensaios, e eu lembro que eu falava para elas, olha, a sua turma vai ser a Pequenas Egípcias, a sua turma vai ser a Ovelhinha, então vocês montem as coisas. E elas ficavam assim, mas eu não estou entendendo, como assim? Só faz, que depois eu vou juntar o quebra-cabeça e vocês vão ver o negócio acontecendo. E foi assim, Moisés, praticamente eu fiz ele sozinha, a parte de organização, não de coreografias, essas coisas. Porque as meninas, elas não tinham a visão, realmente elas não conseguiam entender o que eu estava falando. E aí foi assim, a gente se dividiu em equipes, elas, cada uma, eu dei os papéis, você vai montar a coreografia baseada nisso, você nisso, você nisso, você nisso. E aí eu comecei a juntar, eu lembro que eu fazia os ensaios gerais e elas não entendiam nada, elas não conseguiam, enfim, foi assim um tormento. No dia do ensaio geral mesmo, a minha pastora veio para assistir. Que é pastora Thelma, pastora Zéias. Vocês são joias, porque vocês confiam em mim. Vocês são demais. A minha pastora veio... Eu já ia dizer que eles são mais loucos que você, porque para confiar em você. Enfim. E aí minha pastora veio para assistir, porque o meu pastor ia estar viajando. Então ela veio para poder ajudar no que precisava.
Só que assim, a visão que eles tinham do espetáculo de dança era assim: boa noite, senhoras e senhores, agora nós teremos a coreografia da ovelhinha. Aí entravam as ovelhinhas dançando. Agora nós teremos... Era assim, como se fosse uma apresentação. E quando eles viram tudo acontecendo sincronizado, sem precisar de ninguém falar, uma cena atrás da outra, quando terminou, minha pastora virou para mim e falou assim, eu não imaginava que era assim. E aí, de lá para cá, as nossas... vou colocar assim, a nossa credibilidade dentro da igreja, com os nossos pastores, com os nossos líderes, foi muito grande. Para você ter uma ideia, o nosso primeiro espetáculo, Moisés, ele aconteceu na sexta noite e no sábado à noite. 2 anos depois, Moisés, eu acho que nós tínhamos um elenco no total de 80 pessoas. No total, de pessoas trabalhando. Eu sempre incluo o coral nas ações que eu faço, porque eu tento fazer com o departamento de artes da igreja, entendeu? E aí, nós tínhamos umas 80 pessoas no total, desde a equipe técnica até os bailarinos. 2 anos depois, nós fizemos o Grande Presente, que foi assim, foi tremendo, foi um espetáculo lindo, 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 lindo mesmo. E nós já tínhamos em torno de 150 pessoas dançando entre hip hop, balé clássico e o pessoal do coral, né? Sem a equipe técnica. Se fosse jogar a equipe técnica, ia para umas 200 pessoas envolvidas em todo o projeto. E nesse espetáculo, a igreja nos entregou os 2 cultos de domingo. Entregou nas nossas mãos. Então, nós ministramos o espetáculo no sábado à noite, no domingo, nos 2 cultos, pela manhã e à noite. 2 anos depois, em 2000 e... Que ano que foi, meu Deus do céu? Agora, 2 anos para trás. 2016? Não. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2018, nós tivemos o Recomeço, que foi esse daí do DVD, que é muito legal, esse espetáculo. Nós levamos ele para o Rema. E depois o Alan vai falar para vocês dele, o que ele achou. O Grayson tá aí, o Grayson assistiu também. E nós já tínhamos quase 200 pessoas em cena com o Recomeço. Nós tivemos que ampliar o palco da igreja, colocar mais palco, porque não cabiam crianças dentro da igreja. Tá aí o Levi esteve conosco. Foi muito bom, foi uma bênção mesmo. E nós fizemos esse espetáculo, eu fui muito louco. No Moisés, a loucura foi fazer o espetáculo. No Grande Presente, aparecer por trás do telão, como se ele estivesse voando, porque ia até a ressurreição de Cristo. Nós fizemos uma ligação entre Maria, Marta e Lázaro e a morte e ressurreição de Cristo. Então, no final... Guilherme tá zoando, falou que o Dança e Vida fez uma participação no espetáculo no Rema. Eu já vou falar. Calma, Guilherme, já chego lá. E aí, no final do Grande Presente de Jesus Cristo, ele ressurgia, ressuscitando no céu. Então, assim, o ator que era um amigo nosso, ele aparece como se ele estivesse flutuando mesmo. Muito legal. Depois a gente vai colocar fotos lá no nosso Instagram para vocês poderem olhar. Esse foi a nossa loucura. E no Recomeço, gente, nós resolvemos montar a Broadway dentro da nossa igreja. Nós fizemos 2 elefantes gigantes, nós fizemos 2 girafas gigantes, nós fizemos zebra, nós fizemos onça, nós fizemos um monte de bicho. E nós enfiamos tudo isso dentro do ônibus e fomos parar em Goiânia. Tá aí Thalita, que foi a nossa zebra em Goiânia, o pessoal da Ana, que foi nossos elefantes. E foi muito legal mesmo. Assim, o que me chamou a atenção foi a sua ousadia, né? Porque você, contando com o ministério para fazer uma produção dessa, dirigindo 200 pessoas, e assim, a gente sabe como dirigir criança, porque criança tem pai, tem responsável. Não é igual a Alan, que tem 12 bailarinos, vai montar um espetáculo. É mais tranquilo, mas você com 200 pessoas, com aquela mega estrutura, né? O que me chamou a atenção também, um dos nossos bate-papos, que a prefeitura mandou os alunos, não foi isso? Para assistir Isso! o espetáculo. No Recomeço, nós fizemos uma sessão no sábado à noite, no domingo de manhã e à noite. E assim, a nossa igreja hoje ela tem uma estrutura para 1.600 pessoas. E as 3 sessões estavam lotadas.
nós lotamos as 3 sessões com 1.600 pessoas, e não era assim, todo dia as mesmas pessoas, não, eram pessoas diferentes. E na segunda-feira à tarde nós abrimos uma sessão especial, entramos em contato com a Prefeitura de Várzea Grande e eles encaminharam 1.600 alunos que puderam assistir o espetáculo Recomeço e tiveram a oportunidade de ouvir um pouquinho de Jesus através da dança. E assim, como isso é tremendo, ela evangeliza as famílias, as crianças e as famílias que participam do projeto. Então, se vamos botar aí que tenha 150 crianças, são 150 famílias que o Ministério de Dança, né, consegue alcançar. E ainda me traz 1.600 crianças da rede municipal do colégio para dentro da igreja para assistir um espetáculo. Você tem um evangelismo melhor do que esse? Cara, deve ser muito gratificante, amiga. Esse ano nós teríamos... o Levi está falando aí que as crianças elas ficaram do começo ao fim. O Levi foi nosso convidado, ele veio para participar conosco. Veio ele e o Iron. Eles fizeram Caim, Abel e Adão e Deus. E foi bem bacana. E assim, tinha cadeira nos corredores, entendeu? E ficou gente pro lado de fora. Esse ano nós teríamos um novo espetáculo, que não deu para acontecer por conta de tudo isso, que nós já estávamos planejando, nós já tínhamos orçado o telão para colocar do lado de fora da nossa igreja, porque não comporta, e a gente já descobriu que não comporta. E esse ano eu vou revelar para vocês o nosso tema. A gente ia contar a história da Torre de Babel, onde a gente ia fazer uma viagem por vários países, vários cantos, levando um pouco da cultura e um pouco do... Como é que fala? O negócio lá da Índia. Olha, tem tantos cristãos, tantos perseguidos, quantos missionários foram mortos. Trazer tudinho, porque... Oi? Ia fazer uma estatística Isso, porque a nossa ideia era juntar com o departamento de missões da igreja. Entendeu? E aí não foi possível, mas vai ficar para o ano que vem. Então vocês já estão sabendo o tema do nosso espetáculo. Deixa eu te perguntar, como é feito para você sustentar esse projeto? Com mensalidades. Hoje em dia o nosso projeto ele não é só da igreja, não tem crianças só da igreja, atende a comunidade também. Nós temos algumas pessoas que são bolsistas, eu creio que 20 ou 30% das nossas crianças são bolsistas, e o projeto é mantido com mensalidades. Até final do ano passado, as crianças pagavam R$50 por mês, aula 2 vezes na semana. E esse ano nós aumentamos para 60 e veio a pandemia, as crianças estão tendo aula online, e nós resolvemos reduzir para 50 de novo, porque não está fácil para ninguém, né? E assim, nós temos uma preocupação muito grande com a qualificação. Então, os nossos professores hoje, eles dão aula porque eles fazem aula. E hoje nós somos amparados por uma escola de balé, que é ligada diretamente a mim, que tem formação na metodologia que a gente trabalha. Nós trabalhamos com a metodologia inglesa, com a Royal, e eles nos dão esse suporte. Inclusive, nós, em 2019, 2018, nossas alunas foram para exame, prestaram exames da Royal, e elas tiraram as maiores notas do exame. Inclusive, está aí a Rebeca, que tirou Distinction, tirou a maior nota da turma dela, foi a Rebeca, aluna nossa da igreja. Da turma de segundo grau, a segunda maior nota da turma de segundo grau foi uma aluna minha. De terceiro grau também. Então, assim, as nossas alunas, elas estão tendo uma qualificação técnica boa, entendeu? A gente não está dando qualquer coisa. Não, nós temos suporte dessa escola, que é o Grupo Caroline, que nos apoia quando a gente precisa fazer exame, eles nos abraçam, fazem as correções necessárias. E aí tem outras escolas também, igual a Missal faz balé em outra escola, então ela tem esse suporte, a professora dela também tem conhecimento, é formada pela Escola do Rio de Janeiro, então nós não fazemos aula em qualquer lugar, e as nossas alunas também não têm aula de qualquer jeito, é uma matéria mesmo reconhecida a nível mundial,
que é a Royal. Hoje nós trabalhamos com essa metodologia aqui, e é muito legal, muito bacana. Ver o Isso crescimento das assim, crianças, né? é até um tema, né? Que o Dance Vida agora ultimamente tem gostado muito de temas polêmicos, né? O próximo tema polêmico que também já vou adiantar vai ser sobre o ensino da arte dentro da igreja, né? Porque a gente tem visto muito acontecer, não só de pessoas não qualificadas dando aula, mas as pessoas enganando, roubando, igual o Ministério, ele ficou 4 anos fazendo aula e não ter nenhuma, não aprender nada. Porque a pessoa não tem Exatamente. nada, né? A gente usa uma frase muito importante. A gente só dá aquilo que a gente tem, e isso é em todos os sentidos. Né? Espiritualmente, Exatamente. tecnicamente, a gente só passa aquilo que a gente tem para passar. Porque se a gente não tem nada, se a gente não tem conhecimento nenhum, a gente não consegue dar nada. É o próximo tema polêmico do Dance Vida. E assim, por exemplo, as nossas alunas, as nossas meninas, que hoje são professoras, até final do ano, o professor vinha lá na igreja para poder estar dando aula para elas, que é o Kelson, que ele foi o primeiro intermediate do estado, ele é formado, tirou, sei lá, ele é muito bom, Grayson, me desculpa, eu te amo, mas para mim ele é o melhor professor do mundo. Você é o segundo melhor professor do mundo, tá bom? Perdeu por 1/10, Paula. Sim, ó. É só porque eu faço aula com ele desde que eu conheci o plié na minha vida, tá? Mas eu também gostei. E então, assim, nós temos essa preocupação de não estar ensinando porcaria para as meninas, sabe? De ter realmente um trabalho sério. Porque, primeiro, que balé não é brincadeira. As pessoas acham assim, porque elas fazem 2 meses de aula, que descobriu que é um plié, elas podem pegar uma turma de baby class para dar aula. Gente, baby class é a pior turma que existe para você dar aula, porque se você não tiver um conhecimento técnico do que está sendo feito, se você não tiver um conhecimento corporal, você vai machucar uma criança, você vai matar o sonho dela para o resto da vida. Então, assim, aula para baby class, se você não tiver capacitação técnica, não dê. Melhor, se você não tiver capacitação técnica, você não dê aula nenhuma, vá fazer, né? Para começo de conversa. Então, assim, a Gabriela Ribeiro, hoje ela trabalha comigo no projeto, ela é meu braço direito. Na verdade, eu acho que eu sou o braço direito dela no projeto, porque ela toma conta com muito mais amor do que eu, porque eu entreguei nas mãos dela e ela é maravilhosa no que ela faz. E ela tem toda a equipe de professores que são igualmente maravilhosos, que trabalham com ela, mas é ela quem toma conta. E ela tem essa preocupação, ela cobra as meninas, ela pede para as meninas, gente, vocês precisam fazer aula, vocês têm que estar... vocês estão com dúvida no conteúdo que vocês vão aplicar? Procura, gente, porque a gente tem esse medo de estar ensinando coisa errada, entendeu? E você corrigir alguém que já tem vício é muito complicado. Muito complicado mesmo. E assim, uma das partes que mais realmente, né, mais me chamou a atenção do Ministério de vocês foi essa preocupação tanto com a excelência, mesmo sendo um projeto social que tá para atender a comunidade. Porque muita gente pensa assim, tá bom, tô fazendo um projeto social, tô atendendo a criança carente, eu posso dar qualquer coisa. Não, isso não existe, principalmente dentro da igreja. A gente precisa entender que em todos os aspectos do nosso ministério, a gente precisa trabalhar com excelência, né? Ensinar com excelência. E você só ensina se você tem conhecimento. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Falamos do projeto. Depois que a gente se conheceu, depois de um tempo, a gente se denominou um grupo. Ah, sim! Né? Ana, cadê você? Ela tá aí, não tá? Então a gente vai bater nela depois, vamos excluir ela do grupo. Né? A gente denominou Ninjas do Rema. Explica o porquê, amiga, disso. Na verdade, a líder do Ninjas, do Rema, é a Ana do Espírito Santo, que não tá aqui. O que acontece, gente? Quem já foi pro Rema e trabalha diretamente com a pastora Adriana, a galera do Rema ela aí vai tá aí, saber. ó, ela tá aí, ó. Quem? Ela não sabe de nada, a Ana tá aí, ó. Aham, tá bom. A pastora Adriana, ela te acha do nada e ela vira para você e manda você fazer alguma coisa e você não consegue falar não para ela, né? Então o que a gente fazia? A gente se escondia dela. A Ana, que começou ela tinha uma blusa de frio, ela colocava ao contrário
E aí ela pegava o capu e colocava assim, ó. E ela ficava assim o culto inteiro lá no fundo, no escuro, com o capu, assim, pra pastora Adriana não ver ela. E aí a gente, gente, você tá por um ninja. E aí quando a gente percebeu, tava eu e a Alan. A hora que a gente via a pastora Adriana, a gente saía assim, ó. Não ficava um, parecia que tinha soltado aqueles pozinhos. Pá! E aí virou o grupo Os Ninjas do Rema. Então a gente meio que ficava se informando. Gente, a pastora Adriana tá aqui, chegou, corre. A gente... Mas não adiantava, porque ela achava a gente em todo canto. E aí hoje o Ninjas virou Ninjas, porque a gente acha que a gente trabalha mais do que tudo nessa vida. Virou Ninjas de trabalhadores, não mais de esconderijo. Não, virou camisa, virou um monte de coisa, né? Virou Falar camisa, nisso, vem exatamente. novidades dos ninjas por aí. Vai Vamos virar, revelar como é hoje que não. fala? É uma coleção da Regar chamada Ninjas do Rema Vai Querida. Para quem não conhece, Vai Querida é como a pastora Adriana gentilmente solicita pra gente alguma coisa. Ela vira para você e fala assim: Ana, sobe para dar uma palavra, vai, querida. E aí você já tá lá em cima do altar quando você assusta. Camila falou que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E a pastora Adriana também. Aí o Alan já deu o nome, vai já, ó, fazer, Ninja Store. a gente vai fazer um estudo e vai aparecer até no Globo Repórter. Como a pastora Adriana aparece em todos os lugares. Vai ser uma das coisas. Amiga, deixa eu fazer uma pergunta. Você, como líder, você tem alguma referência de liderança? Se falar pastora Adriana, vai até da morte, né? Se eu falar. Mas você tem alguma referência em liderança? Pode ser Olha, mais de uma, não pode ser uma só, não. dentro da igreja, eu tenho o meu pastor, o pastor Oséias. A minha igreja, o pastor presidente é o pastor Oswaldo. E o pastor Oséias é o filho dele, ele é o pastor do Ministério de Louvor. E eu acho eles uma visão assim. Você entrega um negócio para ele desse tamanho, ele transforma no. Sei lá, ele é muito visionário. Eu lembro que o primeiro congresso de artes que nós fizemos aqui, eu queria trazer a Jaqueline para ministrar um curso para as meninas do ministério. E ele transformou isso num congresso de artes. Aí nós tínhamos um evento de artes aqui chamado Eclesiartes. E eu trouxe para ele acha da gente trazer eles para cá, para a igreja, né? Oi. Oi, Travou? Voltou, O que voltou. você acha de concluir a Rema aqui para a igreja? Eles estão com o espetáculo Ruth e tal. E ele transformou essa vinda do Festival Rema, do Companhia Rema para Cuiabá, no mega gente do estado inteiro. Então ele é muito visionário, eu sou muito fã dele, porque ele é fera. Parou de travar? É, porque travou uma vez, porque me ligaram, entendeu? Alguém tá me ligando Me aqui no ligaram WhatsApp, também já aqui. e Mas já travou tá tudo, normal né? já? Pessoas importantes são sempre solicitadas, né? Porque... É, gente, é porque, deixa eu explicar, eu vendo picolé aqui no condomínio, gente, e aí o povo fica pedindo, aí eu não respondo, aí eles ligam, entendeu? Mas eu já não tô mais atendendo já. E aí, E aí outro dentro da minha área, gente, pastora Adriana, pastora Luciana, são referências mor, né? É isso. Thalita falou que a pastora Adriana ligando, né? Não, gente, né? Hoje não é não. Deixa eu falar outra coisa. Se a gente não falar da Regar, a gente vai perder, né? Vamos perder o nosso emprego, O nosso né? emprego. Quem não sabe, agora a Ana faz parte do Conselho Nacional da Regar, né? Recebeu esse novo desafio. Isso é fruto do que Deus tem feito na vida dela, através da vida dela, lá no próprio Ministério da Igreja Local, né? E, além disso, ela também agora está tomando conta da parte de comunicação, porque vocês viram, né? Ela é comunicativa, ela fala, ela brinca, ela chega no lugar, ela movimenta tudo. Isso é uma característica da Ana. Então, ela também agora está como coordenadora de comunicação da Regar Brasil. E eu quero que você fale um pouquinho da Regar. O que você entende da Regar na sua vida?
Ai, gente, que responsabilidade, né? É a Regar se cumprindo lá de 2007, a palavra da Jaqueline na minha vida. Olha só, a Regar entrando para Deus falar aí, minha filha, o que eu tinha para você. A Regar, ela entrou na minha vida no ano da Copa do Mundo. Foi 2004? Copa do Mundo foi, né, no Brasil? 14. Peraí, só um minutinho. Nossa live é assim, gente. A pessoa sai, a pessoa vai voltar. Ela deve ter ido abrir a porta pro cachorro fazer as necessidades dele. Voltei, gente, desculpa. Então, foi em 2014 e nós fomos desafiados, né, pela rede, a montar uma rede para a gente poder estar fazendo evangelismo durante a Copa do Mundo. E nós fizemos esse desespero aqui. Nós recebemos a Companhia Tribos aqui em Cuiabá por 11 dias e foi uma bênção, foi maravilhoso. E eu tenho hoje a Regar como uma rede de comunicação. Tanto que a gente é amigo por conta da Regar, né? A gente se aproximou por conta da rede, eu tenho outros amigos por conta da Regar. Nós temos contato com outras equipes de outros países, de outros estados, por conta da Regar. Então, a Regar hoje é a forma, eu penso que é a maneira que nós temos de nos comunicar, da gente estar trocando experiência, trocando ideias. E ela facilita muito isso. Porque quando é que na minha vida eu ia imaginar que eu ia ficar amigo de um povo do Rio de Janeiro que dança? Jamais, né? Então, a Regar, ela veio para realmente unir as equipes. Para tirar esse negócio de, eu sou da equipe fulano de tal. Não, você dança na sua igreja, mas quando a gente se une num propósito, nós somos um só. Um só. E como é que você tem visto hoje? Agora são as perguntas importantes, sabe? Eu até falo mais concentrado. Como é que você tem visto hoje a arte no contexto cristão? Aqui no Brasil, aí em Cuiabá, você tem visto que tem tido um crescimento? Como você tem visto a arte nas igrejas no contexto cristão hoje? Eu posso falar real, né? Sim, é para falar a verdade. Eu tenho medo. Não, tenha medo. Eu tenho medo. Não, eu tenho medo do que eu tô vendo. Sabe, das coisas que eu ando ouvindo, das coisas que eu ando assistindo, isso me deixa com o coração bem temeroso. Porque as pessoas, elas estão indo muito na onda do modismo, sabe? Toda igreja tem, então eu vou fazer também. E elas não vão buscar o porquê daquilo, da onde que aquilo saiu, qual é o objetivo, qual é o propósito. Vem um espetáculo e elas copiam, igual a gente já comentou. Vem uma coreografia. Gente, Deus falou com aquela equipe naquela coreografia. Não falou com você. Hoje eu vejo grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, as pessoas no Instagram, as pessoas perguntando, vocês têm ideia de alguma música, coreografia e figurino para eu montar para Páscoa? Gente, então assim, a gente vê o despreparo, a gente vê a falta de busca, a gente vê um monte de coisa errada. Então assim, eu fico muito temerosa com o que eu tô vendo. Porém, eu creio em dias melhores. Eu creio que muita gente está se levantando, muita gente está buscando, está entendendo que realmente precisa sair das quatro paredes e buscar conhecimento fora, que o achismo dela não é maior do que o que é comprovado, do que o que foi estudado, do que o que foi em busca do que aquela pessoa que foi em busca de conhecimento. Não é porque você acha que é assim que isso aqui está certo. Não. Tem que ir atrás, tem que buscar conhecimento, tem que se aprofundar nas coisas. Eu creio que uma nova geração vai se levantar em nome de Jesus, que vai sair dessa coisa do vamos fazer porque todo mundo está fazendo, sabe? É isso. Eu tenho medo, mas eu tô confiante. Deve cair a qualquer momento, mas aí a gente volta só para a gente finalizar, porque ainda tem algumas perguntinhas. Já que a gente está falando de assunto polêmico, né? E o Dança e Vida no final de semana passado lançou uma polêmica daquelas. Eu adoro polêmicas. Porque polêmica para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Para a gente pensar, para a gente refletir.
Na semana que vem, a gente vai voltar a falar sobre o assunto polêmico que eu levantei na semana passada, a respeito de dança ministerial. A respeito se dança ministerial é uma modalidade, né? Então, a gente está preparando para a semana que vem uma série de vídeos, de estudo, de ferramentas para fazer a gente pensar sobre esse assunto. Sobre isso. Vou escutar de você agora, amiga. O que você acha disso? Sobre dança ministerial, se é uma modalidade? Ai, gente, eu acho que não. Eu acho não. Eu tenho certeza que não é uma modalidade. Não e por que existe. os crentes... Aí eu vou fazer aquele de blogueirinho. E por que os crentes estão dando aula de dança ministerial? Eu não tenho a menor ideia. Gente, primeiro, eu penso que para virar uma modalidade precisa ter uma técnica, como é que fala, gente? Metodologia. Uma metodologia. Gente, não existe metodologia. Para você levantar os braços, você está em adoração. Gente, isso aqui pode ser, sei lá, em dança contemporânea, isso aqui tem um nome já. Já existe um nome para isso. Você se ajoelhar no chão já tem um nome. Porque dança já é dança em qualquer lugar. O balé é balé em qualquer lugar. Exatamente. O que eu penso? Ou você dançando no secular, o balé continua sendo balé, jazz continua sendo Exatamente. Jazz. Existe... As pessoas, eu acho que elas confundem as coisas. Por exemplo, existe a música gospel. E as pessoas querem criar a dança gospel. Gente, não existe. Sabe por quê? A música gospel, ela tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Que é o mesmo que é tocado aqui, é tocado no secular. O que move para ser uma música gospel é a letra, é a motivação do coração de quem está executando aquelas notas. Música então, a gente vai música e dança é dança em qualquer lugar do Exatamente. Planeta. Então, assim, o que vai fazer de uma dança ser gospel é a motivação do seu coração em estar executando aquela técnica. E não a técnica em si, porque não existe plié gospel. Plié de crente e plié do secular. Ponta de crente. Não existe sei lá, eu não conheço o passo de contemporâneo, mas não existe, gente. A técnica, ela é uma só, no secular ou no gospel. Não existem duas técnicas para serem executadas, entendeu? É a mesma, exata. O que vai diferenciar de você estar fazendo isso dentro da igreja ou não é a motivação do seu coração. Isso, e a motivação, gente, não tem nada a ver com a técnica, não tem nada a ver com a modalidade que você está dando. Entende? Você pode estar em adoração no balé, no jazz, no street, no afro, no funk, em qualquer um você está em adoração. E a adoração não é uma modalidade. Entende? As pessoas querem enquadrar a adoração, até a adoração, sei lá, é só quando eu estou dançando que eu estou adorando? Não, isso não existe. Adoração é complicado. É motivação, que vai muito além de uma simples metodologia de dança. Agora, por que as pessoas estão fazendo isso dentro das igrejas? É o que me dá o medo que eu falei para você. A falta de entendimento e a falta de querer buscar conhecimento. Porque ela acha que ela... O quê? Camila falou que existe o arabesque dos querubins. Pois é. Aí, gente, vamos criar uma metodologia gospel. Eu acho. Grayson, vamos juntar a metodologia gospel. Já temos vários nomes de vários passos. E eu acho que vai ser uma... Estamos voltando. Só pra gente terminar. Tava num assunto muito polêmico, por isso que caiu pra gente não falar muita coisa. Semana que vem a gente vai estar lançando, né? Uma série de estudos no blog, no Instagram, no Facebook, no YouTube. O pessoal tá voltando. Deixa eu chamar a Ana de novo. A gente não vai demorar. Só pra gente finalizar. Nosso papo tá tão bom, tão gostoso. Só quero... Cadê? Deixa ela entrar. O povo tá entrando também. Voltamos! Minha amiga da Rede Globo, nós estamos de volta. A gente caiu porque o papo o assunto ficou muito pesado, entendeu? Ficou. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Já estamos indo para o final. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: valeu a pena tudo que você tem passado, tudo que você já passou como líder,
Se você tivesse o poder de voltar há 10 anos atrás, você escolheria de novo ser líder? Na verdade, eu não escolhi a liderança, né? Viu? O Grayson topou a gente montar a metodologia agora. Depois a gente conversa, Grayson. Eu não escolhi a liderança. Literalmente, meu pastor, ele me chamou e falou, você vai estar assumindo a liderança do ministério. E eu falei para ele, eu não quero. Ele falou, não estou te perguntando, eu estou te comunicando. Foi desse jeito. Então, acho que foi o meu primeiro Vai Querida Gospel, foi do meu pastor. Mas eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada. Eu não me arrependo de ter feito tudo que eu fiz, de abrir mão das coisas que eu abri, de ter sonhado os sonhos que eu sonhei, de ter realizado as coisas que eu realizei como líder do ministério. Hoje, se fosse para eu sair, para entregar para outra pessoa, eu acho que eu estaria realizada, sabe? Eu acho que tudo que me foi ordenado, eu consegui executar. Não sei se com excelência, mas eu creio que eu dei o meu melhor como líder da equipe, sim. Se eu não fiz, menina, depois vocês falam, tá? Depois vocês me contam. E agora, né, a gente vai evoluindo, né? Depois do primeiro papo de líder, eu tive uma ideia. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para minha produção, eu tenho uma produção muito eficiente. Não dá para fazer igual o Faustão, de subir a telinha. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Não dá, entendeu? Assim, então, o que eu fiz? Pedi minha produção para entrar em contato com algumas pessoas do seu ministério. E eu pedi às pessoas do seu ministério para resumir a Ana Carolina em uma palavra. Olha, estou inovando. Estou me sentindo, sabe? William Bonner. Boa noite. Eu estou me sentindo Luciano Huck, né? Tô com medo. E aí elas resumiram a... Vamos falar da viagem, amigo? Hã? Vamos falar da viagem. Verdade, tem que falar da viagem antes. Não, eu vou falar isso porque eu estou emendando nessa parte, porque você falou que você faria tudo de novo, mas a gente ainda vai falar da viagem. Eu tenho mais uma pergunta e você vai dar uma palavra que eu te pedi. Rafael resumiu a Ana Carolina em uma palavra. Motivadora. E todas as palavras que elas escolheram são uma característica que o líder precisa ter. Então, ela se resumiu como motivadora. E ela escreveu, ela acredita em que podemos fazer sempre algo a mais. Em que podemos, muitas das vezes, ser impossível. Vou ler de novo. Ela acredita que podemos fazer algo que muitas das vezes achamos ser impossível. Impossível. É uma das características que falaram que você tem. Essa característica de motivadora. Não chora, já tá com o olho aberto para não chorar, não. Eu já tô me tremendo aqui já. Não vou chorar para não borrar a maquiagem. Cristiane, gente, não deu tempo de entrar com o do ministério, não tenha ciúme, porque foi assim, ó, 6h30, eu tava saindo do trabalho, minha produção, eu falei, gente, eu preciso disso, né? A minha produção se chama Miss, a incendiária. Gente, veio... você tá trabalhando nas minhas costas? Isso aí. Ela falou assim, claro, líder do Rio, eu vou fazer para você. Né? A minha produção que é muito eficiente. A Cristiane Batista resumiu você em ousada. Porque não tem medo de fazer as coisas. Ousa em sair do normal, do tradicional e não faz igual a todo mundo. Tem que ser uma característica do líder, ousadia, porque senão a gente fica sempre na mesma. E isso a gente enxerga em você, amiga. A sua ousadia em querer inovar, os espetáculos, cada ideia mais criativa do que o outro, porque você se rende ao Criador, que tem toda a criatividade nas mãos. Então a gente vê você como uma ousada, vê você como autêntica. Meu Deus, que lindas! Não vou chorar. Tô com a mão gelada aqui, gente. Autêntica, porque tem sua própria personalidade e opiniões.
não é levada pela ideia da maioria. Faz aquilo que é do seu agrado, que condiz com os seus princípios e com os seus valores. Ó, arrasou. Falou que você realmente é autêntica naquilo que você faz, nas suas posições. Igual você acabou de falar agora do cenário da dança cristã, você foi autêntica. Você poderia chegar aqui e falar assim, ah, não, tá tudo muito lindo, tá tudo muito brilhoso. Mas realmente a gente vê que a galera não busca conhecimento. Então você falou a verdade, você foi autêntica. Thaís Pinheiro falou que você é persistente. Tem mais uma característica de um bom líder. Porque tudo que ela passa, porque depois de tudo que ela já passou, ela ainda acredita nos sonhos e nos sonhos de Deus para o ministério. Ó. Tô aqui no sapatinho de fogo. Eu não vou chorar! Você é persistente. Gabriela Ribeiro. Não poderia faltar, né? Você não, Gabriela deu alto, incentivadora. Você é incentivadora. Depois que você se tornou nossa líder, nosso ministério cresceu em todos os sentidos. E isso refletiu nas nossas vidas no particular. Eita, papai. Mas é uma verdade, né? Você, como líder, você vai influenciar os seus liderados. Você pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para ela crescer ou quanto para ela diminuir. Eu tenho uma teoria que a gente, como líder, liderança não se resume no fim. Liderança é um meio. É um meio. É um meio. É um meio que você utiliza para potencializar as pessoas que estão na sua equipe, para que você forme outros líderes e líderes até melhores do que nós somos. Do que a gente. Esse negócio de potencializar as pessoas da equipe eu acho que é o ponto-chave. E né? isso ela Porque falou, você incentiva ela. Então, nosso papel, se a gente se acostumar, tá bom, eu sou líder, líder tem o seu glamour sim, a gente não vai mentir, mas líder tem as suas responsabilidades, sabe? Você como líder, você precisa fazer que o seu ministério chegue ao propósito que Deus estabeleceu ele. Não é simplesmente que você é líder. Deus tem um propósito muito grande com a aclamação. Deus tem um propósito muito grande com o Dança e Vida. E o nosso papel é conduzir os nossos ministérios, as nossas equipes, para esse lugar. Então, ela falou. Não, e assim, até mesmo para as nossas equipes aprenderem a caminhar sem a gente, né? Afinal de contas, um pai, ele cria o filho sabendo que um dia ele vai morrer e que essa criança vai ficar sozinha no mundo. Né? A gente não pode criar uma equipe o tempo todo embaixo do braço. Tem que aprender a caminhar sozinho, sim. E aí a última foi a Gabriele Missaua. Ai, olha, Gabriela Missaua. Gabriela, nós temos história. Gabriela Missaua, você me respeita, Gabriela. Ela escreveu que a maior característica da Carol é ser chata. Que isso, gente? Produção. Amada! Fechou. Eu não tinha a próxima viagem mentira. Eu te largo lá na Ilha do Sal, querida. Foi eu que falei pra ela, quando eu pedi a ela, eu falei assim, resume a Carol em uma palavra. Ela, como, amigo? Eu falei assim, chata. E descreve por que a Carol é chata. Eu tenho assim, ó, eu ia fazer uma bíblia porque a Carol é chata. Ela botou que a Carol é persistente. Tem que ter uma característica de líder. Por várias vezes querer desistir e jogar tudo pro alto. Ela tá dizendo como uma liderada. Por achar que ela não iria conseguir, mas que você sempre insistiu na vida dela e insistiu em todos do ministério. É uma característica de um líder. Então, resumindo, ousada, autêntica, persistente, incentivadora e persistente de novo. Então, assim, amiga, são características suas, que a sua equipe descreveu você. Eu enxergo todas elas em você. Então, assim, a minha oração é que você continue por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Que Deus te dê muita criatividade, mais ousadia. Eu sei que Deus tem voos muito mais altos para você. Um desses voos que eu tive a oportunidade e o prazer de compartilhar com a Carol. Ano passado, nós fomos desafiados por um Vai Querida da pastora Adriana.
e nós fomos para a missão Arrows. Passamos 20 dias, né? Quase 20 dias, 15 dias. 20 dias, né? 20 dias na Europa, fomos para Irlanda e depois fomos para Portugal. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como foi para você. Você estava junto comigo, liderando ali. Para mim, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida e do meu ministério. Não porque era uma viagem internacional, nada disso, porque eu já até, né, já tinha feito outras viagens, mas por tudo aquilo que Deus fez ali naquele lugar, por tudo aquilo que eu pude enxergar com os meus olhos, Deus fazendo ali naquele lugar, e muitas das coisas que eu vi Deus usando na sua vida. Então, fala um pouquinho da viagem pra gente. Então, essa missão começou em 2000, no ano de 2000, e eu só fui entender depois. Eu tive em Portugal em 2000, dançando secularmente, nem sonhava em ser crente, fui me converter 6 anos depois. E aí, eu sempre tive o desejo de voltar para Portugal. Sempre, sempre, sempre. Só que assim, nem nos meus melhores e mais lindos sonhos eu imaginava que eu ia conseguir. Então, assim, era surreal eu voltar para Portugal. A Ana de Portugal tá aí, ó. A que foi nossa guia. Sim! Que deu o pastel de Belém pra gente! Ela mesmo. Beijo, Ana. Alan, sua câmera virou aí, tá mostrando outras coisas. Virei, que travou, gente. Tá travando, mas vai. E aí, então assim, eu nunca imaginei ir para Portugal de novo. Nem nos meus sonhos mais sonhos. E aí, no começo de 2018, eu estava na escola onde eu faço balé. Os meus professores hoje, eles são crentes, são irmãos, se converteram. E aí tinha um pastor lá orando, porque ia inaugurar a escola e tal, e eu tinha recém-separado. E aí ele virou para mim e falou assim, você já esteve fora do Brasil, né? E eu falei, já tive fora do Brasil. E assim, com os meus professores que me levaram para Portugal. E eles assim, olhando com o olho desse tamanho, estatelado para mim. E aí eu falei, já tive sim. Ele falou assim, olha, Deus vai te levar para lá de novo. Só que dessa vez vai ser para você glorificar a Ele através da sua dança. Você não vai dançar secularmente. E ele usou essas palavras, Deus vai te levar para lá de novo. Beleza, fiquei achando que eu ia para a África, porque em julho de 2018 eu recebi um convite para ir para a África, e aí eu chamei a Gabi Ribeiro para ir comigo. E acabou que mais para frente não deu certo, e eu mandei a Gabi sozinha, ela foi fazer uma missão na África sozinha. Eu abandonei ela. Abandonou, não, você deu um vai querido e preparou a sua vai querida na Gabi, e ela foi para a África sozinha, chegou lá, arrasou, foi maravilhosa, só tenho elogios dela. E aí eu falei, então Deus vai realizar isso daí, sei lá quando, né? Em janeiro de 2019, a pastora Adriana me catou um dia no café da manhã e falou, Ana, você podia ir para a Europa também, né? Falei, pastora, vamos, não tô fazendo nada. Bora para a Europa, né, gente? Facinho que é juntar dinheiro. E aí janeiro eu comecei para julho. Sim, é para julho, para agora. Aí comecei a especular e tal, e a princípio eu acho que a gente ia para Albânia. Eu não lembro quais países que a gente ia. Sei que era Irlanda e um outro país, tipo Portugal, não estava na nossa rota, Portugal. E mais próximo da viagem, nós ficamos sabendo que Portugal entrava no roteiro, né? E aí nós fomos. Eu lembro que um dia antes de eu viajar, o meu professor me chamou e falou assim, você tá entendendo o que está acontecendo? Falei, não. Falei, tô indo para uma missão, né? Ele falou assim, não, Deus falou que ia te levar para lá de novo. E para lá é Portugal, você já teve lá. A gente entrou e saiu por Portugal. Exatamente. E aí nós fomos para... Era Holanda e Bélgica, é isso mesmo, Thalita? Esse pessoal do Dança e Vida é um espetáculo. Minha produção é maravilhosa. Olha, pede aumento de salário, querida. Pede, baguncinha no final da noite. Sabe o que eles querem? Plano de saúde. Eu falei, que isso? Plano de saúde é o Senhor. Querido, precisa para o joelho. Enfim, nós embarcamos dentro desse avião, foi eu e a Miss. Nós saímos daqui num voo pinga-pinga, saímos... Eu sei que nós andamos de avião mais do que tudo nessa vida. Até para a África a gente foi. Nós chegamos em Portugal, depois nós fomos para a Irlanda. E na Irlanda acho que nós tivemos as experiências mais maravilhosas com Deus
nós pudemos ter naquele lugar, porque a gente literalmente viu Deus parar a chuva para a gente ministrar. Eu lembro que a gente estava em Cork e lá na Irlanda chove mais do que tudo, né? Você tá andando na rua, tá um sol, de repente a água desce. E aí a gente foi fazer evangelismo em Cork e chegamos lá e chuva, 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 e a gente olhava e falava, meu Deus, isso aqui não vai parar, não vai parar. E Deus só falava assim pra gente, liga a caixa de som e dança. Gente, a hora que a gente ligava a caixa de som, o sol abria de secar o chão. Até o chão, isso que eu ia falar. Secar o chão secava. E aí a gente ministrava, a hora que a música acabava, a gente já terminava e saía correndo, porque a água descia. Aí nós andávamos mais um pouco, Deus falava, para e liga o som. A hora que a gente ligava, o sol abria, de rachar, assim, sol de Cuiabá, na Irlanda. E aí teve outro dia... Fala, Alan. Ia falar da recepção, das famílias, da igreja que nos Sim. recepcionou. Gente. Assim, literalmente, a gente fala assim, é uma família, as pessoas devem achar que é por conta de interesse, porque eles são de outro país. Gente, nós fomos tratados como filhos naquele lugar. E assim, foi a coisa mais linda, eu acho, uma das coisas mais lindas que a gente viveu lá, foi ver o amor de Deus sendo manifestado através da vida daquelas pessoas que nos receberam. Foi tremendo. A gente viu até multiplicação de comida, gente. Teve um dia que a Mari foi fazer um feijão tropeiro e eu acho que a gente comprou 6 latinhas de feijão. E a gente colocou os feijão, ela fritou o bacon, a couve, não sei o quê. E aí quando a gente foi ver e foi tirar, começamos a tirar da panela porque o trem começou a transbordar e não cabia mais. E a gente tirava de uma vasilha e colocava na outra e a panela de arroz transbordando, saindo arroz para fora e a gente tirava. E parecia quanto mais a gente tirava, mais o arroz brotava. Eu sei que comemos em 18 pessoas e sobrou muita comida, muita comida. O Grayson está falando do testemunho com as crianças. Nós saímos daqui com a seguinte palavra, não toque nas crianças irlandesas. Lá, se você pegar numa criança e o pai achar ruim, ele vai chamar a polícia e você vai ser preso. E então não toque nas crianças. Então a gente já saiu daqui com estratégias para evangelismo com adultos. Saímos daqui preparados já. E quando nós chegamos lá, nós fomos para um parque, né? Lá em Fermoy, a cidade que nós estávamos. E não tinha adultos, só tinha criança. E a gente falou assim, vamos tentar chamar a atenção dos pais que estão aqui, né? E começávamos a dançar. E os pais nada e as crianças tudo assim em cima da gente. E aí, num desses dias, acho que foi já no primeiro dia, uma criança se aproximou e começou a interagir com a gente. E a gente com aquela cara um pro outro. Gente, não encosta, não fala. Não encosta. Vamos saindo, e daqui a pouco a polícia vai brotar aqui, tá todo mundo na cadeia. E a gente desesperado, porque a menina queria pegar na mão da gente. E a gente, assim, meu pai, a gente ficava assim, gente, não respira perto... Pra não dar... E a mãe da criança sentada no banco olhando, né? E aí, no segundo dia, a gente foi e a criança soltou da mão e veio, da mão da mãe, veio correndo pro nosso lado de novo. No terceiro dia também, até que um dia a Thalita e a Alana chegaram para conversar com a mãe e a mãe falou que a criança era autista e a mãe estava chorando porque ela nunca tinha visto a filha dela interagir com ninguém como ela interagiu conosco. E aí, ainda recebeu uma oração ainda, a mãe, né? Sim. E nesse dia nós recebemos o direcionamento de Deus, que era para nós tratarmos com a próxima geração. Que a geração que estava lá, ela já estava corrompida, que ia ser só pela graça e misericórdia de Deus, e que nós éramos para nós tratarmos com as crianças, porque eles sim iam levantar uma geração nova, uma geração de adoradores naquele lugar. E aí nós tivemos a estratégia, né, Alan? Sentamos eu, Alan e a Alana. E Deus nos deu a estratégia de fazer uma tarde de brincadeiras no parque. E nós fomos e foi maravilhoso. Quando a gente estava se organizando para ir, estava o quê? Chovendo. E a gente falou, Deus, o maior interessado é o Senhor. E a gente está saindo daqui agora para ir para o parque. Então o Senhor sabe de todas as coisas. E a gente encheu balão, aquele tanto de balão e brincadeira e
tinta para pintar rosto, giz de cera. E quando a gente chegou no parque... Amiga, ainda fala da sua experiência de falar inglês. Verdade. Oh, meu Deus! Quando a gente chegou no parque, que as crianças viram assim, gente, tinha trocentas crianças e elas vinham correndo para pegar os balões e aquele desespero. E foi maravilhoso. E a gente começou a interagir, né? Alguns foram brincar, outros pegaram papel para brincar, a gente foi pintar o rosto. E eu falei, vou usar meus dotes artísticos e vou pintar o rosto das crianças, né? E aí eu comecei a pintar e as crianças falando inglês e eu, Thalita, ajuda. Só que assim, era Thalita, Zé Guilherme e a Alana para traduzir para 15 pessoas, né? Então não rolava. E aí eles saíram de perto, eu falei, Senhor, os meus anos de verbo to be da escola traz a memória agora, em nome de Jesus. E quando eu... Caterpillar, até hoje eu lembro. E quando eu assustei, eu estava conversando com as crianças em inglês, interagindo mesmo, fazendo pergunta, elas respondendo, e eu entendendo tudo. E eu respondi... eu não entendendo nada, eu olhando para a cara da Ana, falei assim, a Ana falando inglês, as meninas que nunca tinham pego num pincel, fazendo uma centopeia e um Hulk na cara das crianças. Falei, se isso não for Deus, gente, eu não sei o que é. Não, gente, o meu nível de inglês era Google Tradutor. Eu chegava na farmácia e falava assim, Hello, I'm from Brazil, one moment, please. Aí eu digitava, eu quero uma pinça de olho. Aí botava para a mulher ouvir o que eu queria. Aí ela falava, eu traduzia e botava aqui para escutar. Esse era o meu nível de inglês lá na Irlanda. E lá nessa praça, nesse dia, eu interagi mesmo. Acho que a gente ficou mais de 2 horas lá e eu conversei com as crianças em inglês. Acabou o evangelismo, gente, eu sabia falar hello, só, até hoje. Hello, I'm from Brazil. Mais nada. Então, pra assim, ver como Deus faz as coisas, né? A gente sem fé e Deus vem, não pode trabalhar com criança, foi com criança. Nunca tinha entrado nenhum irlandês na igreja, fomos ousados e fizemos um culto, chamando as pessoas e entrou os nativos na igreja. E assim, foi uma viagem sensacional, um renovo para a própria igreja, um renovo para as nossas vidas, vendo Deus renovando a vida deles, Deus renovou as nossas vidas. Então, assim, é um desafio muito grande. Sim. Amiga, agora para a gente terminar... Uma live de 1 hora que tá virando quase 2. Já tá virando 2, verdade. Mas tá sendo gostoso, o pessoal tá aí, tá interagindo, isso que importa. Mas eu quero pra gente daqui a pouco terminar essa e não conseguir fazer... que você deixasse uma palavra, né? Eu conversei com você de tarde, mandei para você, falei assim, cara, que Deus ministrou muito no meu coração é que tem muita gente que por conta desse isolamento, por conta desse tempo que a gente está vivendo, ou até mesmo antes, começou a pensar em desistir. Começou a pensar em desistir da liderança, começou a pensar em desistir do ministério, do seu chamado, daquilo que Deus chamou a pessoa para fazer dentro da igreja. E aí eu sei que Deus ministrou alguma palavra no seu coração. Eu queria que você liberasse agora pra gente. Ai, gente, eu até comentei com as meninas esses tempos atrás que essa quarentena... Vocês conhecem a parábola do sábio e da vaquinha? Que eu vou contar aqui rapidinho. Tem uma família de fazendeiros que mora num penhasco, à beira de um penhasco, e eles tinham uma vaquinha. E um belo dia o sábio e o fiel escudeiro dele passando, viram a vaquinha e resolveram entrar e foram conversar com os donos, né, das terras. E aí eles falaram, olha, a gente tem essa vaquinha, a gente produz o nosso leite, o queijo, e é isso aqui que nos sustenta. A gente vende e é disso aqui que a gente tem condições de comer, que a gente vai na cidade e troca por alimento. Sabe, ficou ali um tempo, depois ele foi, antes de ir embora, ele virou pro fiel escudeiro dele e falou assim, joga a vaquinha no precipício. Né? E o cara virou e falou assim, o senhor tá maluco, isso aqui é o sustento deles, como é que eu vou jogar? Não, joga no precipício. E aí ele jogou, 1 ano depois o sábio, com o coração doendo, falou, eu vou visitar. O homem tá passando necessidades. E aí, quando ele chegou lá, tinha uma mega estrutura de uma fazenda, cheia de pomar, cheia de tudo, de plantações. E aí ele perguntou, o pessoal que morava aqui mudou? Não, somos nós mesmos. É porque
Um dia a gente acordou e a nossa vaquinha tinha se jogado, tinha pulado do precipício. E aí nós fomos atrás de outras coisas e nós descobrimos que nós sabíamos fazer outras coisas. Então, eu penso que esse coronavírus está sendo o sábio que está jogando todas as nossas vaquinhas no precipício, né? E que nós precisamos descobrir novas coisas. Nós precisamos abrir a nossa mente e sair do nosso comodismo, materialmente falando, quanto pessoalmente também, no nosso pessoal. Nós estávamos habituados com uma rotina e o coronavírus veio para dar um choque na gente. Então, para você não desistir, mas eu estou passando necessidade em casa. Gente, pensa um pouquinho que vai sair alguma coisa. Meu ministério está morrendo porque a gente não está se encontrando. Tem outras formas de se manter vivo. Nós estamos nos mantendo alimentados todas as semanas, né? Nós temos um encontro toda sexta-feira, 3 equipes. Então, assim, não desiste daquilo que Deus tem para você. Colocou aí, é só Ele que Deus tem para sua vida, do chamado de Deus para o seu ministério, do chamado de Deus para sua vida pessoal. Segue em frente, foca que vai dar tudo certo no final e eu creio que quando a gente olhar para trás, lá em 2021, a gente vai olhar para 2020 e vai falar assim, uau, eu venci. Né? Eu acho que essa vai ser a grande lição que a gente vai levar desse ano. Eu venci. Então não Amém. desiste. E aí, eu não poderia deixar de falar, né? Para a gente também terminar. Amiga, você é um exemplo. Você é um exemplo em todos os sentidos da minha vida, do meu ministério. Você sabe do meu carinho por você, por Sofia. E assim, para cada um da aclamação que está aqui assistindo, eu tenho total certeza que Deus tem algo ainda muito grande para vocês. Sabe? Eu não vou dar aquela de profetada, não. Eu sei porque eu conheço o coração de vocês. Eu conheço a motivação do coração de vocês, do porquê que vocês fazem, porquê que vocês se movimentam. Vocês só se movimentam diante de uma palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor tem muita coisa. Tudo que a gente já viveu até aqui, realmente é o início de grandes coisas que Ele vai realizar. Eu vejo um despertamento da sua equipe. Lembra que eu ficava brincando? Amiga, você tem que montar uma equipe master, uma equipe que... Cara, hoje eu vejo isso... nitidamente na sua equipe, por a gente estar mais de perto, por estar mais junto, né? A Gabi aí já tomou um Vai Querida, já está como representante da Regar aí no estado. Então, assim, Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Lança sobre ele tudo, 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 tudo. Todos os seus medos, as suas ansiedades, tudo, porque a gente é humano. Nós, como líder, nós somos humanos, nós erramos. Então, assim, mas Deus ainda tem muito para fazer através da sua vida. Você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher sábia. Você edifica os lugares aonde você passa. Você traz essa sabedoria. Você traz essa sabedoria, esse seu conhecimento, esse seu jeito único de ser, que brinca quando pode brincar e fala sério quando tem que falar, que é usada por Deus tremendamente várias vezes. Eu já vi várias vezes essa perninha tremendo aí, não querendo falar, e quando pega o microfone é uma leoa, né? Eu vejo Deus usando de forma tremenda. Então, assim, amiga, continua. Mesmo que, assim, pedrada, a gente vai sempre tomar pedrada. Dentro do ministério, fora do ministério, dentro da igreja, fora da igreja. Mas que você realmente continue com os seus olhos no Senhor, porque Ele tem grandes coisas e eu quero estar junto, tá? Só para deixar bem claro. Amém. Amo a sua Nós vida. estaremos. Já temos, para botar inveja nas pessoas, já temos umas férias marcadas juntos. Já temos férias marcadas. Ai, amigo, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu amo vocês demais, amo muito vocês. Vocês são, nossa, de 2015 para cá, eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado vocês na minha vida.
No começo as meninas tinham ciúme de vocês, eu acho que já passou, em nome de Agora Jesus. somos um, agora a gente é um Agora, só, exato. entendeu? Agora somos bestes. E Camila ouviu Férias. E no começo as meninas tinham ciúmes, mas hoje eu acho que elas amam vocês da mesma forma que eu amo. E para mim é um privilégio muito grande ser sua amiga, de verdade. Eu fico muito feliz. Ai, love you. Love Tchau. you, friend. Love you too! Ó, você viu, gente? Deus, manda o inglês, pai. Agora a gente já pode falar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou postar nos meus stories a Ana no McDonald's na Irlanda. Aguardem. Gente, minha primeira experiência falando, pedindo McDonald's em inglês. E eu me saí super bem, tá? Gente, muito bom, muito bom. Muito obrigado. Quem não segue a Companhia Aclamação, segue lá, @aclamação no Instagram. A Gabi tá atualizando o nosso feed, tá colocando as fotos dos nossos espetáculos, do nosso projeto. Quem não segue o Dance Vida ainda, segue lá. Eles são fera, eles postam estudo, eles são outro nível, entendeu? Quando a gente crescer, a gente vai ser igual eles. Eles têm estudo, eles têm muitas coisas bacanas acontecendo nas redes sociais deles. Eles têm até um site para vocês verem como eles são chiques. Depois o Alan vai falar aí. ciadancevida.com.br www.ciadancevida.com.br. A última novidade, nós estamos lançando um blog. Isso mesmo, textos para edificar o seu ministério. A gente Exatamente. É foda, segue lá, vocês não vão se arrepender, gente. Não vão se arrepender. Amiga, muito obrigado. Beijo. E até mesmo porque toda semana alguém dessa companhia maravilhosa vai estar com mais alguém aqui para uma live super descontraída, um bate-papo muito bacana. Então você não pode perder, né? Se você quer ser edificado e aprender Curta também a Rede Global de Arte para depois Guga falar que a gente não Isso. falou e a gente perdeu o nosso emprego. Ok? Rede Global de Artes. No Instagram, no Facebook, no YouTube, no Telegram. Tudo. Até Telegram a gente tá agora. Arrasou. Amiga, muito obrigado. Deus abençoe. Amo você, sua família, sua igreja, seu ministério. Tamo juntos, tá bom? Beijos. Povo, muito obrigado para todo mundo que ficou aí até agora. Ó, estão falando aqui, ó, rindo muito. Vocês são demais. Francis, assim, o reino é leve, gente. É sério, mas a gente tem que fazer ele leve, entendeu? Já sei, Alan, o Ministério Aclamação... Já sei, o Ministério Aclamação vai marcar um bate-papo, então, pra gente continuar os nossos assuntos, tá bom? Vamos marcar. Com certeza estamos juntos, tá bom, gente? Grande beijo e tenha uma noite abençoada. Tchau, tchau.